Salve, salve nação! Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, diretamente do hotel aqui do Rio de Janeiro. Amanhã, a partir das 16h30, eu, Paulo Invicta, diretamente de São Januário. Já peço o seu like neste pré-jogo aqui. Eu acabei de chegar do Maracanã, fui assistir Flamengo e Corinthians, por assistir mesmo, eu não torço pra nenhum dos dois, mas era um jogo muito bom de assistir, foi de fato um jogo muito bom. E agora eu estou gravando este vídeo antes de sair pra tomar minha cerveja aqui no Rio de Janeiro. Então, peço o seu like, se você puder, claro. Aperta aí também no inscrever-se, pra gente bater 64 mil o quanto antes. Bom, conversei também com Carlos Berbert, do canal do Pedrosa, ele é setorista do Vasco e trouxe muitas informações do Cruz Maltino. Porém, antes disso, eu quero relembrar para vocês que a gente já colocou o provável time na live desta sexta-feira. Vitória que deve ir a campo com Lucas Arcanjo, nas laterais William Lepo, na vaga de Zeca, PK, Camutanga de volta com Reinaldo substituindo Wagner Leonardo. No meio de campo, a trinca, William Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu. E na frente, Janderson de um lado, Mateuzinho do outro, ou centralizado, pode fazer um losango de repente. E Alejandro de volta à camisa 9. A gente tem aí o provável Vitória. Foi o Vitória que treinou a semana toda, tá, galera? A gente não teve nada de muito diferente. Acredito que esse será o Vitória mesmo que vai a campo, porque esse é o provável time já de muito tempo. Vamos ver a estratégia que o Condé reservou. Mas agora eu vou falar do que tomou conta da parte do Vitória, da mídia do Vitória, nessas últimas horas. Osvaldo acabou sofrendo uma pancada na cervical. Eu soube disso pela tarde, fiquei preocupado, não falei nada nem até em respeito ao atleta. Ele fez os exames no São Rafael e, de acordo com a assessoria, está tudo ok, porém foi vetado para a partida, então Osvaldo nem no banco. E agora a gente vai para o tópico, para o tema que todo mundo tá falando. Daniel Júnior não foi relacionado por opção de Léo Condé. E vocês sabem que eu não fico em cima do muro, vou dar minha opinião aqui. Eu, Leonardo, traria Daniel Júnior para esse jogo. Tá? Eu acho que ele tá na frente de Jean Mota em termos de minutagem. Jean Mota não está ajudando da forma que a gente imaginou que ele poderia ajudar. E eu concordo que hoje Daniel Júnior merece mais minutagem do que Jean Mota. Dito isso, eu sempre vou lembrar que existe um exagerado, uma comoção exagerada com relação ao Daniel Júnior. Eu repito, eu daria mais minutagem para ele domingo. Eu acho que ele poderia entrar no segundo tempo, sim, ou até, a depender do contexto do jogo, até mesmo no intervalo. Mas eu sempre vou lembrar aqui no canto aquilo que eu sempre falo, eu sou repetitivo, existe uma coisa chamada dia a dia. Existem 50 motivos, melhor, podem existir 50 motivos diferentes para Condé não relacionar o atleta. O atleta pode não estar treinando bem, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque às vezes a galera pega contextos que não tem relação nenhuma e jogam no mesmo bolo para tentar argumentar, e não é assim que funciona, mas vamos lá. Às vezes ele não está treinando bem, às vezes ele não fez uma semana de treino boa, às vezes ele não encaixa na estratégia para o jogo, seja ofensivamente, defensivamente, é uma peça que por característica pode não encaixar. Às vezes o atleta pode ter alguma questão pessoal que está fazendo com que ele não desempenhe 100%. Existem N motivos, repito. Eu traria Daniel Júnior e acho que Condé acaba atraindo uma pressão exagerada e desnecessária da torcida quando ele opta por não relacionar o atleta. Mas ao mesmo tempo eu também não vejo o fim do mundo. Eu de fato relacionaria Daniel Júnior, mas beleza que não relacionou. A resposta tem que estar dentro de campo. E o Vitória tem ganhado o Vasco com o Daniel Júnior, sem Daniel Júnior, porque a nossa situação está apertando cada vez mais. Quando eu falei sobre contextos que não fazem muito sentido, é porque eu vejo muitos comentários de mas fulano tá jogando mal e tem oportunidade. Pô, mas Daniel Júnior concorre única e exclusivamente com Jean Mota e Mateuzinho. A situação dos pontas, por exemplo, não tem nada a ver com o Daniel Júnior. Não importa se Matheus Gonçalves está bem ou mal, o Zé Hugo está bem ou mal, é outra posição, é outro contexto. Não interessa. O que interessa é que hoje Mateuzinho está muito à frente de Daniel Júnior e hoje Daniel Júnior está na frente de Jean Mota. Porém, qual é a sensação que eu venho tendo com Jean Mota? Isso aqui não é informação, é opinião. É que o Vitória vai esticar a corda com ele em alguns momentos. Quando eu falo esticar a corda, é colocá-lo para ter mais minutagem, para que ele pegue ritmo de jogo, mesmo que ele não esteja no seu ápice, vamos dizer assim, está longe disso, porque eu acho um risco, mas eu concordo que com o Jean Mota 100%, ele é muito mais jogador. Eu acho de fato, inclusive, que a expectativa criada pela contratação faz com que, de repente, repito, isso aqui não é informação, ou isso aqui não é informação, é opinião exatamente, faça com que o Vitória, de repente, tente esticar um pouco mais a corda com o Jean Mota, dando mais minutagem para que ele entre no ritmo em um momento complicado. Eu faria isso? Não. Dentro dessa especulação, eu não faria isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que é arriscada e que pode estar acontecendo. Repito, a gente não pode ignorar que existe o dia a dia. O Vitória tem um ponto em 12 e Daniel Júnior vem tendo pouca minutagem. Será que é 100% birra de Condé?
Eu não estou falando que o Condé não pode errar, é claro que ele pode errar. A gente viu ano passado que o Wellington nem demorou de entrar no time e quando entrou ele realmente ajudou, não foi esse supra-sumo, mas ele ajudou em alguns momentos, oscilou na reta final. Na reta final, na verdade, ele nem teve tanto espaço, mas ele ajudou ali na reta final do primeiro turno, no momento conturbado, ele realmente ajudou. Então sim, o Condé pode estar errado de fato. E ele puxa uma pressão para si desnecessária, ele precisa ganhar o jogo, inclusive sem Daniel Júnior. Mas ao mesmo tempo eu vejo uma comoção exagerada e eu sempre falo sobre ciclos. Pô, eu sou Vitória igual a vocês há muito tempo. E o ciclo é sempre esse. Quando a gente começa a ter resultado negativo, a torcida elege alguém do banco para entrar e resolver o jogo. E em 80% das vezes entra, não resolve nada e no final das contas a galera pergunta por que tá jogando? Tudo bem, Daniel Júnior mostrou uma certa qualidade no Campeonato Baiano, é verdade, mas ainda é muito pouco para tanta comoção. Esse é o meu ponto. Claro, repito, eu acho que ele poderia ter mais minutagem, mas eu vejo tudo uma grande celeuma, um grande exagero. Às vezes o cara simplesmente não encaixa na estratégia para o jogo de domingo. Simples assim. Enfim, o fato é que Condé puxa uma responsabilidade para ele desnecessária externa, mas ao mesmo tempo que a gente fala de responsabilidade externa, internamente está todo mundo vendo. Então, se a galera internamente acha que ele errou, vai cobrar ele, senão as coisas vão continuar seguindo. Espero que o Daniel Júnior, quando tenha minutagem, consiga desenvolver, consiga mostrar de fato e atender a expectativa da torcida, mas esse tópico acabou causando muita celeuma, basicamente porque a gente está sem ganhar. Se o Vitória ganhar do Vasco sem Daniel Júnior e ganhar do Atlético Goianiense sem Daniel Júnior, chega em boleio. Ninguém vai lembrar, né? Ninguém vai lembrar. Mas enfim, depois de falar essa minha opinião com relação à Vitória, e lembrando que eu não estou queimando o jogador, eu só acho que existe uma comoção exagerada. Eu traria ele para o Rio de Janeiro, mas acho a comoção exagerada. A gente vai aguardar o campo. O campo sempre fala mais alto do que tudo. Tem algumas informações do Vasco, como eu falei, de Carlos Berbet, do canal do Pedrosa. Fala, rapaziada do canal Canto Rubro Negro no YouTube. E um abraço especial aí pro meu amigo Leonardo Santiago. O grande receio do torcedor vascaíno e principalmente dos jornalistas que acompanham mais de perto o Vasco são duelos contra equipes que subiram. O Vasco não consegue jogar contra essas equipes. Ficou claro isso também, novamente, contra o Criciúma. Então, o Vasco entende que um resultado positivo contra o Vitória é essencial, novamente, porque sabe que pode ser ali uma briga contra o rebaixamento e quer sair, né, de novo, quer evitar o mesmo roteiro do ano passado. Então, contra os seus rivais, no Carioca conseguiu fazer bons duelos, venceu o Botafogo, acabou empatando com o Flamengo e Fluminense e foi eliminado pelo Nova Iguaçu, um time de menor investimento, de menor expressão. Novamente, como eu disse, tem dificuldade de enfrentar essas equipes, né? Mais um exemplo aí que comprova essa situação. Então, assim, o que eu posso dizer é que o vascaíno em si tem muito receio de enfrentar este tipo de equipe. Mas ali no Brasileiro já, na segunda rodada e na terceira, quando enfrentou o Bragantino e o Fluminense, não fez bons primeiros tempos nessas duas partidas, acabou sofrendo gols muito cedo e também teve algumas oportunidades e não conseguiu convertê-los. O Vasco, por exemplo, é o time que tem a pior pontaria do Campeonato Brasileiro, era uma das que mais criava, não sei se continua sendo, mas era uma das que mais criava, mas não consegue caprichar, não tem boa pontaria. Então, assim, o Vasco, além disso, é uma equipe lenta, tanto na fase ofensiva como quando precisa fazer a transição, né, para defender. Então, o Vitória pode acabar se aproveitando disso. Mas o ponto forte do Vasco é principalmente nas bolas alçadas na área para o Verratti, principalmente com os cruzamentos do Piton, tá? E aí o Vasco provavelmente terá o retorno do Payet já para essa partida. O Vasco tem muita dificuldade porque é um time limitado, tá? E contra essas equipes acaba sendo obrigado a propor jogo. O único desfalque do Vasco para essa partida é o volante Hugo Moura, que foi expulso contra o Atlético Paranaense, sua ex-equipe, em duelo na Arena da Baixada. Beleza? Então, o provável Vasco deve ter, como eu disse, o retorno do Payet e o João Vitor como titular, mas jogando como lateral direito. O provável Vasco deve ser Léo Jardim no gol, João Vitor na lateral direita, tá? Léo e Maicon como dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. No meio de campo deve ser
Sforza, Galdames e também o Payet. E na frente, Rossi, David e Verratti. Pois é, agora vai aparecer para você Vasco e Vitória diretamente de São Januário. Conto aí com seu apoio, com seu like. Toque aí no inscrever-se se você puder. Você vai ser redirecionado para a transmissão. E amém, que a gente volte aqui do Rio com os 3 pontos. Tamo junto, que dê vitória. Deixe sua opinião sempre com respeito, sempre na paz. Vamos lá. Valeu, povo. Um abraço. Fui.